Fala, investidores, sejam muito bem-vindos. Vamos lá, videozão de fechamento semanal. Vou aproveitar, antes de começar o vídeo aqui, eu vou pedir gentilmente o seu like para que você se inscreva no canal aí, né? Afinal de contas, não sei se você é inscrito ou não é inscrito. E vamos lá, né? Semana, eu acho que essa próxima semana a gente tem uma semana de calendário cheio também. Então, antes de começar a passar a análise técnica aí dos papéis e começar a dar algumas opiniões, a gente já vê nas manchetes, né? Coisas sobre o Trump, né? Tem alguns detalhes, tá? O que mais me preocupa nesse cenário todo é a parte do comércio, é a cadeia produtiva internacional. A gente vive num mundo extremamente globalizado e isso é claramente aí uma tentativa de desglobalização, né? Então é algo bem complexo. Então vamos lá, primeiro eu vou olhar o calendário econômico, eu quero olhar o calendário dos Estados Unidos, então a gente já vai se atualizando aqui um pouquinho, né? Vamos olhar o do Brasil, vou pegar o calendário econômico do Brasil para essa semana, vamos ver o que tem de importante aqui no calendário brasileiro. Ó, tem boletim Focus, né? Segunda-feira, aí tem dívida líquida barra PIB, esse dado costuma sair de sexta, tá? Eu não sei não se não está errado aqui. Aí tem balanço orçamentário importante, né? Aí os dados de dívida, aí tem produção de veículos, dado ok. Índice de preço ao produtor, dado de inflação, vendas no varejo, tá? Esse dado é bem importante, o mercado faz bastante preço com dados de vendas no varejo, né? Então sai na quarta-feira, ó, dados de vendas no varejo, tem confiança do consumidor também na quarta-feira, então a semana aí com bastante coisa no calendário, né? O crescimento do setor de serviços, IPCBR, ó, na sexta-feira, tá? Se sair esses dados aqui essa semana, né, ó, dívida líquida, balanço orçamentário, superávit, aí vem também, né, IBCBR e PCA, né, ó, na sexta-feira, né? Então, semana bem carregada de calendário pro nosso calendário, né? O calendário econômico local aqui. Agora vamos pegar o calendário norte-americano. Deixa eu pegar esses dois aqui, porque senão aparece bastante indicador aqui, que às vezes não tem tanta relevância para nós aqui, né? Então tem discurso de FONC, né, na terça-feira, segunda-feira calendário esvaziado por lá, aí quarta tem estoques de petróleo, aí tem a ata do reunião do FONC, isso é importante, tá pegando bastante, o payroll veio bem forte, né, não sei se vai vir alguma observação com, né, nessa ata do FONC aí, com os dados, porque os dados saíram na sexta-feira, né, não sei se eles vão incluir na ata de reunião ou não, tá, mas o dado de emprego veio bem forte, né, aí pode fugir um pouco da narrativa de corte de juros, tá, para os Estados Unidos, né? A gente tem dados de inflação e dados de emprego forte, né? Então, por que que você vai entrar com uma política de incentivo monetário, né? Então, cara, tem muito ponto de interrogação, tá? O Fed está bem enrolado. Aí tem pedidos iniciais por seguro-desemprego e tem dados de preço, né? Ó, tem o IPC, né? De dado de inflação, tá vendo? Ó? O IPC. Aí tem índice de preço ao produtor. Aí tem núcleo do índice de preço ao produtor. Semana carregada de indicadores. Se eu não me engano, o IPC é o CPI. Aqui tá em português aqui. Vamos confirmar, né? Ó, é o CPI, né? Esse é o núcleo, esse é o que é o equivalente, né, ao IPCA no Brasil, só que dos Estados Unidos. Então, dados importantes, tá? Até a previsão de divulgação desse dado é um dado pior, né, ó. A gente tem, né, 0,2, o 0,3 é mais ou menos a meta, né, do que o Banco Central americano trabalha do CPI. Então, não pode vir, tipo, teoricamente, muito a mais, né? Se vier um 0,4 aqui, aí pode até, né, entrar aí piorar um pouco o cenário que já não anda bom, né? Aí tem pedidos iniciais por seguro-desemprego também, né? Esse aqui é um que se subir, de repente o mercado gosta, mas o mercado está girando no drive da política fiscal, não tem jeito, né? Isso aí dessas tarifas aí que o Trump impôs. Vamos dar uma olhada no calendário da zona do euro e da China, né? China também a gente acaba tendo alguma correlação aí com China. Dá uma olhada no calendário da zona do euro. Zona do euro tem discurso de membro do BCE, discurso, calendário da zona do euro bem vazio, né? Não tem praticamente nada. Aí na China tem também, né, ó, dados de inflação da China, né? Então semana aí com dados de inflação pelo mundo, né, os principais pontos aí os principais indicadores de inflação. Agora sim, eu vou para os gráficos. Então a gente já vai começando a semana aí um pouco atualizado, né, de cenário, pelo menos de calendário econômico, né? Então vou começar
pelas criptos, tá? A gente, né, muito se fala em relação às criptos, né, que as criptos reserva de emergência, reserva de valor, né, para os governos. Então, num momento de crise como esse, eu até esperava, tá, que as criptos fossem reagir diferente, tá? Pode ser que nesse primeiro momento não veio essa reação aí por conta do choque de oferta, né? Mas seria, né, um call aí de defensivo, né, diante do cenário, uma vez que, né, gera, né, essa sensibilidade de proteção, mas não veio, tá? O gráfico semanal segue aquele gráfico semanal que eu comento, na minha opinião, tá? Cruzamento das médias de 9 com a 21, tá vendo? Acionamento, né? Ó, o preço essa semana perdeu a mínima da semana passada, tá vendo? Esse candle aqui eu acho que ele fecha hoje, é isso? É. Ele fecha hoje, então entrada, né, aqui embaixo, com stop aqui em cima. Aí, o que acontece na minha visão aqui, que pode, né, gerar aí um viés um pouco mais baixista do ponto de vista técnico, né, é o rompimento do pivô aqui, né, ele vir e romper essa mínima. Aí é rompimento de pivô. Aí realmente dá uma cara de reversão dessa tendência de alta do BTC e abre, né, aí a gente tem os alvos de FIBO aqui, eu já até coloquei para baixo, né, eu coloquei dessa barra, né, de ignição aqui. Mas daria para a gente fazer até a projeção desse movimento de baixa com um pouco de extensão de Fibonacci aqui, né? Daria para pegar desse topo, né, vir até esse fundo aqui, ó, e a gente conseguiria fazer essa projeção. Então, aqui daria, né, um alvo de 100% lá nos 59 mil dólares, que é a região de fundo anterior aqui, ó. Então, seria um alvo, né, bem coerente, tá? Não é um alvo tão, né, impossível. Lógico, né? Tem esse primeiro ponto aqui, ó, que é essa milquinha de fibra, tá vendo? Essa milquinha, né? E depois abre a projeção. Ou a gente faz aquele segunda forma de projeção que pega o próprio pivô para baixo. Vamos ver se dá para trocar a cor desse, ó, esse de vermelhinho, tá vendo? Aí, ó, o alvo de 160% desse pivô de baixa coincide, né, com o alvo de 100% do outro pivô ali. Então, de qualquer forma, as duas formas de olhar, né, e o alvo de 100% aqui, ó, pega na minhoquinha aqui também, tá vendo? Que é essa região de valor. Então, fica coerente essa análise de Bitcoin. Aí Solana tá perdendo suporte lá embaixo, né? Ó. Aí aqui cai num belo de um vaziozão. E o Ethereum que não vai mais nem a pau, né? Também, Ethereum num viés bem negativo, ó. Espação para cair lá para baixo, né? Ethereum tem de tudo para 26.500 aqui. Ouro. Aí o ouro deixou um sinal feio na semana de venda, né? Isso aqui pode ser considerado aquele dark cloud, né? Que o mercado abre, né, acima da máxima, não abriu acima aqui, né, mas quase abriu acima, né, e ele fecha abaixo da mínima do candle anterior, né, então aqui passa uma mensagem vendedora muito forte também, né, se tem abertura aqui, o mercado vai lá em cima, né, ó, ele vai lá em cima e fecha na mínima, né, isso aqui é uma mensagem clara de venda, né, de ponto de venda, lá no alvo de 160% de FIBO também, então é um pontaço, tá, e outra, se a gente olhar gráfico mensal e gráfico semanal do ouro, né? Ó, gráfico semanal, né? Ó, como está esticado o ouro, né? O gráfico, esse é o mensal, ó, o semanal também, como tem espaço, né, para corrigir, né, o ouro, tá vendo? Ó? Tem, a gente vai traçar Fibonacci, alguma coisa assim. O mercado está bem esticado para ouro. Aí o mercado entrou em choque, né? Entra em choque de oferta. Tudo cai, né? Tudo cai, né? Tem crise acaba perdendo o sentido, né? Aí o minério de ferro fechou também, perdendo aquela consolidação de 5 semanas. Então fica com viés também ruim, tá? O minério de ferro. Eu acho que o pior ponto aqui é esses 97 e pouco aqui, tá? Aí eu acho assim que aí abre, né, o rompimento para vir até aqui, ó, tá? Aí eu acho que abre esse cenário aqui, ó, tá? Ele entraria nesse vácuo aqui. Por enquanto ainda, né, é uma consolidação, né? Tem essa consolidação dentro de um contexto de baixa do minério, tá? Tá vendo? E esse ponto aqui, né, ó, esses 97 dólares é um pontaço, tá vendo? Ó? Acelerou, né? Quando perdeu aqui deu uma acelerada, quando perdeu aqui também deu uma acelerada para baixo, tá vendo? É um pontão de briga aí. Aí fica, né, esse primeiro ponto, né, um primeiro ponto de rompimento e o segundo ponto lá embaixo. Aí, né, são dois, aí fica bem ruim, tá? Aí fica bem negativo. O petróleo abriu o bico, pivô de baixa, né? Não tem o que falar, né? Contexto de baixa, perdeu aquela linha amarela que, né, já comentei aqui da importância que ela tem.
o petróleo vinha, né, numa consolidação bem ampla. Presta atenção, tá, pessoal, nesse tipo de movimento, e quando vocês verem isso em ação, não fiquem com vontade de comprar a ação porque está num suporte, tá? Precisa prestar atenção no contexto de consolidação. Vou usar o exemplo do minério do petróleo aqui, mas poderia ser qualquer gráfico, tá? Não é porque é uma commodity, não, qualquer gráfico. Aqui o que importa para mim é preço, volume e posição dos candles aí, ó. A gente tem uma consolidação bem extensa aqui, ó, né? Ó, bem extensa a consolidação, tá vendo? Aí o que que o mercado faz? O mercado tem força, tá vendo? Ele vem aqui embaixo, ele vai lá em cima, ele vem aqui embaixo, ele vai lá em cima, né? Ó, aí aqui ele já não, nem chegou lá em cima. Ele vem aqui e volta, ó, de novo, não foi lá em cima. Desce lá embaixo, volta, tá vendo? Ó, ele não consegue nem renovar topo, tá vendo? Ó, volta de novo, não renova topo, tá vendo? Isso aqui não é um sinal de que ele vai voltar para cá, tá? Isso é mais um indicativo de que não tem força compradora na região e ele pode armar o pivô de baixa do que ele voltar lá para cima. Pode acontecer tudo, tá? Mas se eu estou operando isso aqui, eu não compraria aqui. Aqui eu ia ficar esperando para vender. Eu ia comprar se ele rompesse aqui, ó. Se ele fizesse o rompimento desse topo, aí sim eu ia falar, pô, agora sim ele pode de repente retomar o processo de consolidação que ele está e testar a resistência lá em cima, ou até quem sabe romper a resistência, tá vendo? Então, guardem isso, tá? Consolidação, você meio que percebe para que lado pode romper. Lógico, não é uma certeza, mas você pode perceber mais ou menos para que lado isso aqui pode romper, muito por conta do jeito com que a consolidação ela vai se desenrolando, tá vendo? Então, fica aí o exemplo do petróleo, tá? Então, o petróleo, realmente, o rompimento para baixo, né? Um monte de analista falando para cima aí no petróleo, por conta da guerra da Rússia e da Ucrânia, e não sei o quê. Só que mais uma vez muda tudo, né? Então, pivôzão de baixa, alvo de 100% desse pivô é aqui nos US$ 59, tá vendo? É aqui o alvo de 100%. A gente pode fazer, né? Esse aqui eu fiz a projeção, aquela cruzada, tá vendo? Que é pega aquele topo, fundo, né? Traz para esse topo aqui e pega o rompimento. A gente pode fazer também a projeção, né? Que é aquela projeção, a gente pega o próprio pivô aqui e projeta ele para baixo. Então, a gente teria aqui, ó, o alvo de 100% nos US$ 61, mais ou menos, e o alvo de 160%. As duas formas não tem forma certa e errada de trabalhar. Outra forma também de fazer uma projeção disso aqui é pegar essa consolidação para baixo. Também aqui. Então, a gente pode projetar também, ó, tá vendo? Ó, o alvo de 100% fica muito próximo aqui também, ó. O alvo de 100% com 160%. Então, os alvos, eles ficam mais ou menos coerentes. Deixa eu só trocar essa cor aqui, que o vermelho fica muito ruim para essa Fibonacci de colocar assim, fica melhor. Tá vendo? Então, vou deixar como estudo aqui, tá? Então, ficaria um alvo, vou deixar essa linha aqui, ó, ficaria esse alvo aqui, né? E depois o alvo aqui embaixo. Opa. Aí ficaria esse segundo alvo aqui embaixo, nos US$ 56. Ficou feio, tá? Rompimento de um suporte aí extremamente importante. Prio, Petro, né? 3R, né? Vocês sabem a minha opinião, já falei várias vezes em relação a Prio e a 3R, né? Eu acho que vai virando oportunidade talvez para Petro, né? Prio e 3R, eu não sei, tá? Eu acho que fica feio, depois eu vou passar os gráficos lá, aí vocês podem tirar aí as conclusões, tá, pessoal? Só puxar uma outra tela para cá. Preciso acompanhar outra coisa aqui. Aí vamos lá. Aí petróleo foi. Aí título de 10 anos nos Estados Unidos, né? Ó, no semanal ainda, uma grande consolidação. Acho que o mercado fica aguardando, né? Algum desenrolar um pouco mais forte aí de todo esse cenário, né? Então a gente tem um padrão aí, né? Um processo de consolidação nas taxas de juros, né? Então não está indicativo aí de tendência, tanto de 10 anos quanto de 20 anos, né? A gente tem esses dois níveis aqui, né? E tem um outro nível lá em cima ainda, né? Como um ponto de resistência. O DXY deu uma reagida, né? Na sexta-feira, deixou um belo de um sinal, não sei se é bull trap, bear trap, né? Que ele faz aquele rompimento e volta, né, para cima, tá vendo? Foi testar lá embaixo também, né? É um processo de consolidação também pro dólar aí, né? Acho que tipo a Zeda se perder para baixo, né? Agora começar a ganhar também esses níveis aqui para voltar lá para cima, não duvido nada. O VIX, né? Explodiu, né? O VIX, ó, foi para níveis lá de 2022, né? E acima desse de 2022, aí só da pandemia, né? Da pandemia que foi lá nos 70 alguma coisa, eu lembro desse
desses picos da pandemia, tá? Ó. Então, foi testar, ó, 33. Daqui para cima, né? Só vai piorando só o cenário, ó. Daqui para cima só vai piorando. EWZ, que estava bonitinho, né? O EWZ. EWZ no gráfico diário, estava bem interessante o EWZ, né? Só na sexta caiu 6%. Tem um efeito do dólar também, né? No EWZ, porque a nossa bolsa caiu 3, mas o dólar subiu 3, né? Então, e aqui dá esse efeito do nosso dólar. Então, muda, né? Muda completamente, tá? Um candle é capaz de mudar tudo, né? Eu já falei essa frase aqui algumas vezes e repito ela, tá vendo? Um candle pode mudar tudo, né? Ó, tava aqui, ó, tá vendo? O que que parecia aqui, ó? Bandeira de alta. A gente tinha aqui, ó, um processo de uma bandeira de alta, tá vendo? Um canal, o rompimento, não sei se dá para vocês verem, né? Tem um candle aqui de rompimento, tá vendo? O mercado foi, o mercado voltou, o mercado foi, acima de topo anterior, arma, né? A bandeira aqui, esse rompimento para cima seria extremamente interessante, ó, eu já tinha até traçado os alvos de Fibo, tá vendo? Romperia, né, uma linha de tendência de baixa. Então, um contexto, assim, animal de rompimento, tá? Mas aí um candle muda tudo, tá vendo? Aí joga de baixo para baixo de novo. Aí talvez, nesse cenário, se a gente olhar o gráfico semanal, né, o semanal, o que que vai aparecendo isso aqui, né? Vai aparecendo uma bandeira de baixa, de novo, né? Um índice fraco, né? O que não tem força para superar o topo anterior, tá vendo? A gente não tem força aqui para superar o topo anterior e vai armando uma bandeira de baixa, de novo, tá? Então a gente segue, o EWZ infelizmente não conseguiu romper, né? Se desfazer desse movimento aqui. Esse é um movimento também que me preocupa um pouco, né? A gente tem aqui, ó, pontaço de suporte, né? Aí a gente tem a consolidação, tá vendo, ó? A consolidação, ó, consolidação, vai lá em cima, né? Volta. Aí aqui já começa, né? A observação que eu falei, ó, o mercado não consegue romper topo. Aí fez o rompimento. Aqui eu falei, pô, rompimento falso de fundo e o mercado arma o pivô de retorno aqui. Aí aqui daria até para pensar numa volta em Z, em V, né? Aquelas voltas mais forte aqui para cima, mas não, tá? Ainda, infelizmente, o fechamento da semana pode dar uma cara até de um cenário um pouco pior aqui, né? Um cenário de que realmente esse movimento todo foi só um pullback para essa faixa, para ele continuar com viés negativo. Ricardo, mas você não está otimista com a Bolsa diante do cenário, saída de capital do mercado americano e tudo mais? Então, depende do que vai acontecer no mundo, né? Porque se tiver um choque de oferta, aí o que, que pode acontecer, né? As empresas que têm bons resultados, distribuir dividendo, pode começar a segurar esse dividendo, né? Como uma reserva de caixa, distribuir menos dividendo, pode impactar resultado. Empresas tipo banco, por conta de crédito, sei lá, o impacto no consumo das exportadoras, principalmente, que a gente exporta muito. Então, o Brasil está bem posicionado, né? Matéria de commodity, algumas coisas aí, o mundo depende bastante da gente, mas em outras coisas, talvez esse fluxo que saia dos Estados Unidos venha, sei lá, para um emergente, por exemplo, vá para algum lugar, mas o cara vem comprar juros, por exemplo, o cara não vem para a bolsa. Então fica, tá? Em uma semana mudou drasticamente o cenário, assim, e tá, por menos que o Brasil tenha caído nos últimos dias, fica um grande, né, ponto de interrogação, tá, pessoal? Então, infelizmente, o viés é um pouco mais preocupante do que otimista, mas vale a gente acompanhar, principalmente o fluxo, tá? Se o gringo começar a sair da bolsa, aí a gente acende o alerta, né? De repente os caras continuam vindo aí também. Aí vamos lá. IWM é o. Tem 2.000 ações lá do mercado americano. Pancada, tá? Esse é um gráfico bem amarrado, né? Mas, ó, topo duplo lá em cima, né? A linha de sinal de topo duplo ainda tá bem distante, tá? S&P, pivô de baixa semanal, não tem, né? O que fazer, já foi testar lá o alvo de 160%. Aí o máximo que dá para fazer é traçar, né? Colocar alvos maiores aqui, 160, 200, 230, né? E traçando para baixo. Essa faixa aqui é uma faixa muito boa, tá? Outra análise que eu vi alguns analistas fazendo também é essa daqui, ó, né? De correção nas retrações de Fibonacci, tá vendo? Pegar esse movimento aqui do mercado, tá vendo? Né, esse daqui até lá e pegar a correção, tá? Então, esse aqui seria o primeiro nível de correção, já veio. O segundo nível está aqui e o terceiro nível está aqui. Então, tem, teoricamente, por nível de Fibonacci aí, tem bastante espaço para cair ainda. Dow Jones, né? O topo duplo mais bonito da história, né? Pô, no Dow Jones ainda, né? O alvo de 160% está lá. Aí, região de topo anterior.
Se perder também, só lá embaixo, né? Então fica bem feio, tá? Nasdaq, idem também. Nasdaq dá para fazer o mesmo estudo, né? Pegar por retração de Fibonacci e ver onde que o mercado pode corrigir, né? Ó, aí tem esse primeiro movimento, ó, deu de 60, mas eu acho que o movimento bom seria realmente esse movimento aqui, tá? Aí a correção seria lá nos 14. Ainda tem espaço para cair, hein? DAX vira, né? DAX alemão, mercado da Europa dá uma virada bem feia, tá? Um candle horroroso. Aqui é um 9,1 de venda, né? 9,1 de venda bem agressivo, ó. Perder essa mínima aqui seria uma venda ativada com stop lá na máxima desse candle ou deixa o stop na máxima do candle anterior, tá vendo? Então, IBEX 35, idem, 9,1 de venda no semanal também, né? Dá para deixar o gatilho lá. E o do Reino Unido, aí nem se fala, né? Do Reino Unido, barra de elefante, barra de ignição, partindo das médias, né? Essa venda perdendo essa mínima, você pega rompimento de suporte ainda também, ó, tá? Aí pode jogar lá embaixo, tá? Reino Unido, papel, índice, né? Difícil, amarrado, né? Agora que tava se desvencilhando aí, né? Veio a pancada aí, dando uma... jogando água no chope. Opa, cancelei meu compartilhamento de tela, deixa eu voltar aqui. Aí, índices internacionais é isso, pelo menos a gente dá uma pincelada, né? Aí a gente consegue pelo menos se atualizar. Agora eu vou começar pelo Ibovespa, aí vou comentar sobre o fechamento do Ibov. O Ibov, né? Eu tinha aquela expectativa de correção realmente, né? Para o Ibov, o Ibov veio de uma vez, né? Ficou para baixo, tá vendo? Da região de topo anterior, dá uma boa desconfigurada. Aí o que dá para a gente traçar de pontos, né, para o Ibov? É traçar uma linha de tendência mais ou menos aqui, né? Não é uma linha de tendência ainda muito válida, mas daria para a gente trabalhar com alguma coisa nesse sentido, assim, né? Que isso aqui fosse canal de alta, meio estranho, né? Mas daria para traçar dentro da consolidação ainda, né? Ibov é aquela consolidação gigantesca ainda, né? Não se desvencilhou de nada ali ainda, tá? Segurou na média de 200, pontaço de suporte, média de 21 do semanal. Então, por enquanto, aí vamos ver o OBV, se o OBV virou. Ó, aí isso aqui é um sinal ruim. Esse OBV, né, acompanhando o preço, tá vendo? O OBV acompanhando o preço. Então, isso aqui é um sinal ruim. Então, um candle de venda com bastante volume, região de topo anterior. Se perder essa região, aí o próximo ponto que abre aqui, ó, né? Aí abre esses pontos aqui embaixo, 122.700, de repente o 119 lá embaixo, né? Então, ficou feio, eu achei que ficaria pior, mas ficou feio. Aí agora, o dólar, sim, né? Aí o dólar deixou um sinal horroroso, né? Porque ele fez aquela, ameaçou, né? Isso aqui eu não sei se é um bull trap, que a galera fala, né? Eu não sei, eu não manjo muito como que é o formato, mas dá a impressão aqui de realmente uma armadilha, né? Isso, né? Tipo, uma armadilha. Por quê? Que aqui, ó, tem um rompimento, né, de um fundo bandeira de baixa aqui no dólar, né? Então tem todo um cenário bem alinhado, né, para o mercado continuar caindo. Vamos tirar esse candle da sexta-feira, né, ó. Então, pô, o mercado totalmente alinhado. Quem viu minhas lives de fechamento da Levante, né, viu eu comentando, ó, tá vendo, ó? Mercado alinhado para continuar caindo, abriu em gap, né, aqui assim, ó. Se a gente puxar o OBV aqui, o OBV tá para baixo, né? Tá tudo indicando aqui, né? Pivô, tudo mais aqui para um movimento de queda, né? Aí vem um candle, né? Uma barra forte, volumaço, rompimento de tudo, tá? Então muda totalmente essa leitura de dólar, tá? E fica bem perigoso, tá? O dólar voltar a visitar lá em cima, ó, ponto de resistência forte aqui no 5.890, mais ou menos 5.900 aqui, ó. E, cara, daqui para cima, aí pode dar uma acelerada aí no movimento do dólar, tá? Se abrir, né? Se segunda-feira abrir num estresse um pouco maior, esse dólar abrir em gap aqui, ó. Se ele abrir em gap aqui, aí segura, tá? Aí é realmente cenário feio. A única coisa que me deixou um pouco confortável é que os juros, né, ó, rompeu lá a mínima, tá vendo? Então isso aqui é um sinal positivo, tá? Não é um sinal negativo, tá vendo? Os juros rompendo algumas mínimas aí, algumas curvas de preço, tá vendo? O de 27 rompendo essa mínima, ó, o de 28 também, rompimento dessa mínima. Então isso aí pode até segurar um pouco de preço da bolsa, né? Porque vocês sabem, né? É um pouco de juros futuro na precificação dos ativos da bolsa também. Então, ó lá, rompimento de mínima, tá vendo na curva de juros, ó. Tá vendo? Se confirmar esse movimento realmente, ó, 2030, aí 2030 tá lá brigando, né? Ó, fechou bem em cima.
2032 também, ó. 2032 não chegou a romper, ó. O 33 também não. O 34 também não. O 35 também não. Então, por enquanto, né, pelo menos os juros se manteve aí um pouco alinhado. Agora vamos lá, pessoal. As operações em andamento, tá? Para quem é do SGR, para quem acompanha aí, e cara, se eu tô falando de operação em andamento aqui, você não é cliente da Levante e não deu o seu like, pelo amor de Deus, é que eu não consigo conferir quem não é assinante que assiste, tá? Para dar like ou não dar like. Porque se você não for assinante e não deixar um like aqui, eu falando de operação, falando das análises que eu solto no SGR, fazendo um puta de um fechamento desse aqui no domingão para vocês, e você não deixa seu like aí, pelo amor de Deus, hein? Você não merecia estar no meu canal aqui. Aí vamos lá. Swing trade de rente, né? Então a gente tem um swing trade de rente lá. A gente fez o ajuste do stop para o preço de entrada, tá? Esse preço de entrada aqui dessa Profit Chart aqui, ó, não tem nada a ver, tá? A compra foi aqui, ó. Sei lá, esse simulador da Profit é meio louco. A compra foi aqui, a parcial foi aqui, ó, tá vendo? A parcial saiu aqui, né, ó. E o stop está no preço de entrada. Então segue, tá? Não estopou no preço de entrada, vamos seguir. No máximo, na segunda-feira, dá para fazer um ajuste de stop, trazer esse stop para cá. Não reverte, tá? Apesar da queda expressiva, né? O 306, mas é porque o mercado fechou lá em cima, abriu aqui embaixo. Então, por enquanto segue, tá? Semanal lá tem bastante espaço para andar. Então, por enquanto segue, tá? Apesar do cenário ter virado bem, ainda, né, um bom swing trade em andamento aí. Bradescão, né? Bradescão também. Comprinha, rompimento de máxima, ó. Não fechou tão feio o Bradesco, ó, tá vendo? Correção para médias, para as médias, superação de máxima, comprinha, stop aqui embaixo, parcial lá em cima, quase deu a parcial na quinta-feira, né? O mercado tá meio otimista ali, só que aí veio sexta-feira, quedinha de 1%, volume ok, vamos ver o ABV. Só esse ABV que me deu uma desanimada dele, hein? Olha lá, virou o ABV para baixo, aí dá uma desanimada. Trava de alta de açaí, tá lá, né? Trava de alta tá todinha para dentro do dinheiro, mas não tem liquidez para sair. Me mandaram mensagem na sexta-feira. Pô, Ricardo, por que você não recomenda o encerramento das travas de alta? Porque eu preciso ter book para recomendar o encerramento. Não adianta eu recomendar encerramento se não tiver book. A galera não sabe encerrar uma trava sem book, né? Então, tipo, para quem sabe, encerra, tá? Essa trava de açaí já tava valendo uns 44 centavos esses dias. Ah, mas como é que encerra se não tem book? Cara, robozinho, PNT, robô da Profitchart, né? FlexScan, para quem sabe usar FlexScan, aí você consegue montar e desmontar, tá? A trava, tá? Não precisa ter liquidez boa lá para você montar e desmontar. Então fica aí como dica, tá? Aí o da Uzi Minas, aí azedou, tá? Uzi Minas, vamos ver se dá para estopar, né? Uzi Minas perdeu tudo, né? Tava comentando até semana passada, fala, pô, vou encerrar a Uzi Minas, a trava é aqui, né? Essas duas linhas aqui, a trava de alta da Uzi Minas, né? Aí o mercado virou, tá? Então se a gente conseguir algum encerramento aí na segunda, terça-feira e dar uma estopada, né? Pelo menos não dar 100% de PT na trava, a gente com certeza eu vou fazer, tá? Marfrig, segue, trava todinha dentro do dinheiro, mesma coisa de açaí. Pessoal, essa trava já estava valendo mais de 50, mais de 42, 44 centavos, tá? Então dá um belo de um lucro essa trava. Põe no bolso, se você conseguir desmontar, põe no bolso, tá? Porque só vale a pena levar para o exercício se a corretagem for barata. Se a corretagem não for barata, não vale a pena. E observação, é a corretagem de exercício, não é a corretagem de negociação. É diferente, tá, pessoal? É diferente essa corretagem. E a trava de baixa de BOVA. Então, trava de baixa de BOVA, o strike 120 e acho que é 127 com 128. Deixa eu ver. Vamos ver. 127 com 128. Cadê? Aqui, ó. Vou até mostrar para vocês aqui, ó. A de BOVA, 129 com 128. Então, 128 tá aqui, tá bem para dentro do dinheiro. Então, se fechasse assim na semana, né, do vencimento, quando vai o vencimento? Dia 16. Dia 17, né, porque dia 18 é feriado. Então, dia 17 é o vencimento. Então, se fechasse assim, daria para carregar para exercício. A de BOVA dá para encerrar. A de BOVA tem mais liquidez. Vamos ver como é que abre amanhã e a gente pensa, tá, pessoal? Então, posições aí comentadas. Agora eu vou passar os favoritos para tirar daqui o que está no radar, o que não está. Cara, eu tenho não sei se é um problema, mas isso aí acontece com todo mundo e vai continuar acontecendo, e infelizmente faz parte da vida no trading, né? Fica aí de estudo também. Quantas vezes eu comentei dessa Serena, né? Eu falei, pô, eu tô esperando um gatilho aqui no diário, algum start aqui para pegar ela, né? Para ela dar um sinal bom, pô, todas as médias juntas aqui, né? Vocês viram comentando, né? Aí veio já a pancada, né? Então agora fica ruim, né? Olha que pancada que veio para cima. Mas ó, as linhas, né? Todas.
alinhadas aqui, ó, seria um call extremamente interessante, né? Ó, numa semana azeda, né? Teria dado aí um belo de um trade, ó. Teria subido 11,9, né? Faz parte. Espero que alguém tenha pego, né? Se ninguém pegou, paciência. Da Blau também, né? Ó, da Blau que eu comentei, ó. Essa aqui tava na grade de oportunidades, ó. Comprinha superando essa máxima, stop aqui na mínima, tá vendo? E veio pancado, ó. Então, chegou a subir, quanto aí? Olha, a galera do SGR, pega aí, ó, se quisesse pegar uns trades, ó, 9%, tá vendo? Isso que eu falo, às vezes as análises, né? Nós somos analistas, né? Nós somos analistas. Nosso maior forte é analisar, tá? Não, um bom analista não é um bom trader, tá? Guardem isso, tá? Um bom analista, muitas vezes, ele não é um bom trader. Porque é diferente você fazer uma análise e você fazer uma recomendação. Então, não é porque analisa muito bem que recomenda muito bem, tá? Eu gosto das minhas recomendações, eu acho que eu tenho um bom gerenciamento de risco, tenho uma boa taxa de acerto nas minhas recomendações, mas recomendações ainda tem muito viés de emoção, né, e tudo mais. As análises que é o bicho. Então, para quem me acompanha, as análises às vezes é muito melhor do que as recomendações em si, tá vendo? Ó, Blau 3, análise, não peguei a recomendação, o papel subiu 8, tá vendo? Serena, analisei a semana inteira Serena, não peguei, tá vendo? Aí, vamos lá, vou continuar agora, só esse comentáriozinho. Aí a Honey 3 é uma que no semanal tá bem interessante, tá vendo? Ela no semanal, ela segue bem interessante, ó. Mais ou menos o formato da Serena ali no diário, ó. Três médias, né? Média de 9, média de 21, média de 200, né? Alinhada. Isso aqui só não pode ser uma bandeira de baixa, tá vendo? Isso aqui, né? Isso aqui não pode ser uma bandeira de baixa, né? O mercado vem, dá uma pancada, vem, faz a bandeira e volta a cair, tá? Esse tá muito mastigado no diário, mas daria aqui um swing tradezinho, hein? Aqui dá um stop pequenininho, ó. Comprinha por aí, topzinho aqui de uns 4%, ficaria bem ok, tá? Tô acompanhando. A Honey 3, daria para fazer um swing, um long short, Honey contra a Suzano, sei lá, daria para pensar até em alguma estratégia nesse sentido, tá? Honey contra a Bova, alguma coisa assim, eu acho que daria até para pensar em pegar, tá? Eu acho que tá numa configuração interessante. E aqui, ó, observando melhor, tem até um cabeça ombro invertido, né? Ó. Ombro, cabeça, ombro invertido, ó, já até rompeu a linha de sinal. E a Auri 3, que eu estava acompanhando esse rompimento de fundo, não veio ainda. Eu vou deixar aqui, né? Deixou essa barrona forte, mas não superou a máxima lá ainda, tá vendo? Eu ainda acho que é um papel difícil esse, bem difícil. Então tá aí os favoritos. Agora eu vou passar os que estão, que eu fico de olho, né? Aí eu vou dar uma limpada nessa grade e depois eu vou para a grade completa lá. Vale 3, vamos lá, deixou uma barrona feia, né? No semanal, quando a gente olha no gráfico semanal. E o que dá muita impressão, né, nesse padrão aí da Vale, a Vale estava num canalzinho de alta bem interessante aqui, né? Se a gente puxar essa linha aqui, ó, a gente tem a formação de um canal de alta, né, bem assimétrico, e agora, né, gera uma sensação de uma bandeirona de baixa, né? A gente sabe que a Vale não está num contexto de alta, principalmente se a gente tirar o ajuste de dividendo, fica muito mais claro, né, esse viés de baixa da Vale. Quando a gente coloca o ajuste, a gente tem uma sensação de um papel um pouco mais lateral por conta dos dividendos, né? Então dá uma sensibilidade, né, de uma bandeirona de baixa, né? Para aquele padrão que vem, né, o preço faz a pernada, né, corrige dentro da bandeira, né, e volta a cair, né? Tá vendo? Aí tá aqui, ó, né, que foi o fechamento da Vale aqui, tá? Então ficou bem feio, tá? No semanal lá, perdeu, né, todas as médias, né? Tava abaixo da 200, não conseguiu nem consolidar para cima da 200 lá. A Petrobras perdendo, né, uma linha de tendência de alta bem importante, né? Uma linha de tendência de alta bem importante. E se perder essa mínima aqui, ó, aí abre um pivôzaço de baixa, tá? Vou até deixar traçado aqui, ó. Abre um pivôzaço de baixa, né? Desse nível para cá, tá vendo? Aí eu acho que complica. Aí a minha amiga Giane, que deve assistir aí o vídeo de fechamento, me perguntou esses dias, pô, e a Petro chega nos 30? Então não tinha um contexto, né, naquele momento da pergunta para isso, né? Só que mudou muito, né? Mudou o petróleo, então eu não duvido, tá, que a Petro, porque ó, aos 30 parecia, né, um nível de preço muito distante, e agora com esse cenário de um pouco mais de volatilidade, ó, uma queda de uns 8% mais ou menos ali
para a Petrobras, né? Então, não acho difícil. Aí, YouTube e tal, os bancos eu vou passar depois, né? Na hora que estiver passando o setor bancário, Sabesp e tal, eu vou dar uma olhada nos papéis que eu fico aqui, mas acompanhando algum padrão, alguma coisa que tem aqui de interessante, tá? Então, vou, ó, a Vibra é um papel que eu tenho acompanhado bastante aí esses últimos dias, né? Tenho deixado ela aqui na grade de cotações, muito por conta da possibilidade desse fundo duplo, né? Então, tem, ó, fundo um, fundo 2, né? E a linha de sinal aqui em cima, tá vendo? Ó, não teve rompimento ainda dessa linha de sinal. E é uma linha de sinal num contexto bem interessante, tá? Porque se armar aqui, né, esse fundo duplo e ganhar, tá vendo? As médias aqui, ó, né? Ó, todas as médias emboladas aqui no semanal e embolada aqui no diário também. Fica um contexto extremamente interessante da Vibra. A Camil esboçou uma reação e não embalou. Ó, a Camil aqui, ó, o mercado ficar um pouco mais tranquilo, dá para tentar um trade com a Camil, hein? Porque ó, isso aqui é um 9,2 de compra, tá vendo? 9,2 de compra. Então, aqui teria um gatilho de compra nessa máxima aqui, ó. Aqui teria um gatilho de compra nessa máxima, né? Isso aqui seria um gatilho interessante de compra. Vamos ver se o papel se mantém, tá vendo? Ó, o volume melhorando no papel, ó, o OBV já dando um sinal de melhora, tá vendo? É um papel que caiu muito em linha reta, né? Tá vendo? Às vezes dá para tentar algum trade de compra nesse papel. Intel, fundo duplo também. Intelbras, né? Intelbras, fundo duplo também. A linha de sinal está bem distante, essa linha de sinal. Se desse algum gatilho de compra num tempo gráfico menor, mas por enquanto não deu. Vamos ver se esse candle fechou acima da 12,54, fechamento 12,71. Tem um Joy de Napoli aqui, né? Se superar a máxima desse candle aqui, ó, dá um Joy de Napoli. Acompanhar durante a semana, né? Esse seria o rompimento daquela máxima lá em cima. Tá? Fundinho duplo interessante, ó, com divergência de OBV também, né? Esse da Intelbras. Aí positivo, eu acho que tá ficando feio, né? Tinha um fundo duplo, mas tá com mais cara de rompimento de fundo aí do que outra coisa. A Movida, né, ó, rompendo lá em cima. A Movida eu vou esperar esse semanal da Movida melhorar. Se melhorar, a gente tenta pegar. A Uri 3 está ali embaixo. Ah, a Brava, né? Todo mundo desesperado com a Brava aí, querendo comprar a Brava. A Brava vai melhorar, a Brava, né? Vai deixar todo mundo rico, vai voltar lá para os 35. Eu reforço, tá? Eu acho Brava e Prio dois calls bem agressivos para uma carteira de investimento de longo prazo, tá? Eu acho que tem muito risco. Essa é aquela posição que você tem que ter 2%, 3%. Esse tipo de call aqui é um call que ele é excelente para quem tem bastante ativo, para quem tem um portfólio grande. Aí o que o cara faz? O cara pega 2%, 3% do portfólio dele e coloca num ativo desse. Se der errado, não vai machucar, entendeu? Agora a gente que é pessoa física, às vezes você vai lá e coloca 10%, 15%, porque você viu o Flávio falando, o outro analista falando, o Ricardo falando, às vezes que a análise técnica estava bonita e não sei o que lá, e às vezes o papel acaba não andando e machuca a carteira. Então é um papel que tem um monte de coisa para destravar, mas eu ainda acho o call extremamente arriscado, tá? Isso aqui é um papel de bastante aventura ainda. Fechou feio, tá? Não dá para definir nada, tá? O papel é. Eu acho que dos 25 para cima lá clareia, e nesse cenário aqui dos 15 para baixo azeda. Dá uma olhada no range do papel, range de R$ 10, né? E FCM, isso aqui é micaço dos micaços, né? Entrou um volume no papel aí, o papel deu uma corrigida, mas nada muito significante, não. Aí eu tô com a VEG, né? Então, tinha feito até uma aposta, o cara falou que não, não, não. Falei, eu acho que a VEG chega lá nos 40, né? Tá caminhando para vir testar os 40 lá embaixo. A Pomo também, faca caindo. Aí esse é outro, aquele gráfico que eu comento, né? O gráfico espelho, né? Você traça uma linha no meio aqui mais ou menos, ó, né? Aí tem um lado, né, puxando, aí vem o outro lado, às vezes corrigindo, devolvendo boa parte da alta, tá? Pomo é isso. Pomo, o próximo ponto forte da Pomo é lá no 5,50, tá? E se perder o 5,50, aí azeda muito. A Cirela, eu deixei aqui, ó, a Cirela foi testar a resistência lá em cima, e eu acabei deixando a Cirela aqui, mas vou tirar que não me chamou muita atenção. E a Zamp, né? A Zamp entrou um volume testando resistência da Zamp, ó, né? A Zamp, se deixar mais um candle pequenininho aqui, deixar um candle pequenininho aqui, de repente dá para colocar um gatilho de compra aqui em cima.
e tentar pegar a saída, né? Tá as médias emboladas aqui, lá no semanal também, ó. A 200 semanal tá bem longe. É um papel bem arriscado, né? Bem arriscado. Esse aqui é para swing trade. Tem uma linha de tendência de baixa aqui, ó. Né? Tem mais ou menos uma linha de tendência passando por aqui, ó. Dá uma ajustada nela. Né? Topo, topo, topo. Né? Seria um rompimento interessante essa Zamp. Agora vamos para geral. Vou lá para começar lá de baixo. Começar do setor financeiro. Vamos lá. WIS 3, nada demais. Achei que esse papel fosse romper e andar. Atom também, nada demais. E IRBR. Oxe, a Atom como ativo vence. Ah, não. Oxe, a Atom vai sair da bolsa, será? Depois vão me informar. IRBR, nada, né? Deixou uma barrona feia de queda. Sem grandes nada aqui para PSSA, Porto Seguro. Porto Seguro está ameaçando, né? Romper topo lá em cima, testando, né? Um rompimento de topo lá em cima, deixou um doji. Seria um belo um pivôzão de alta gigantesco. No diário deu uma enroscada, mas não vejo nada demais esse técnico, não. Caixa Seguridade também, ó, 15 e 12, ficou quietinha. BB Seguridade entrou aí em processo de correção. Deixou um candle feio no semanal aqui, né? A BS. A BB Seguridade. XP. Nada. Nossa, o papel é feio demais, né? Olha lá. Para quem acha que suporte e resistência não funciona, né? Ó, né? Pontaço de preço, ó, veio, não ficou para cima. Pancada. Vamos ver. Evertec, nada. CSU Digital também não. Clearseio também não. B3. B3 deixou também sinal de venda, né? B3 se dá uma pipocada aqui, ó. Deixa eu tirar essa figura daqui, deixa eu tirar essas linhas. O B3 também, tá? Se perder aqui, ó, mais ou menos, né? Essa mínima aqui, eu acho que é um pivôzinho de baixa aí, mantém, tá? Esse segundo espaço de consolidação aí da, da B3. Aqui, nada, Mico, Santander. Não fiz nada demais nesse técnico também. Santander acho papel chato para operar. Pini 4, também nada. E aqui, menos. BMB. Nada também. Deixa eu puxar o volume dos papéis aqui, que senão ficou olhando muito papel. Sem volume, e aí não tem sentido. A gente quer papel que tem bom volume, né? Não adianta ficar olhando só os micão, né? Os micão é legal de operar, mas. Itaúsa, olha lá, bancos aparentemente movimento de correção do semanal, né? Ainda não dá um contexto de alta de longo prazo, né? Ainda, mas um movimento de correção do semanal. Por enquanto, não vejo, né, nenhum motivo para sair correndo, né? E quem está esperando, às vezes, para entrar no papel, dá para esperar. Às vezes, mais uma semana de caos, deixa um candle bonitinho aqui perto dessas médias aqui, ó. E depois, de repente, até o mercado melhora, né? Mas depende, né? Se tivesse os futuros abertos aqui, né? Mas é domingão, ainda não tem nada aberto, ó. YouTube, vamos tirar esses estudos. Aqui está bem poluído o meu gráfico. Olha lá, YouTube deixou 9,3, né? No semanal, tá vendo? YouTube 9,3 semanal. Gatilho de compra aqui em cima. Tá vendo? Sem grandes novidades. INBR 32, olha lá, não andou e nem desandou tanto também. Né? Ó, deu stop naquele trade que a gente tentou fazer. E no semanal lá, como é que tá no semanal? Vamos olhar o semanal. Ó, o semanal tem um gatilho aqui, ó. O semanal dá para tentar entradinha, hein? Não, cruzamento de média, deixa o stop aqui embaixo. BPAC. Também correção, né, para média de 9. Aqui dá para achar um gatilho de compra aqui em cima, talvez. PAC. Aqui, Mico. Banco do Brasil. Por enquanto, não consigo pensar em nada técnico, né? Banco do Brasil, o rompimento lá em cima seria o pivô de alta, por enquanto, armando uma correção. Aí aqui, por exemplo, se deixar, né? Aí agora veio, né? Mais ou menos o que pode. Ó, de repente, mais uns dois, três candles de correção. E se armar aqui para cima, né? Se armar aqui, ó, forma um cup and handle, né? Ó, cup and handle aqui assim, ó. Né? Aí seria o rompimento dos sonhos aí, Banco do Brasil. BRBI.
Deixa eu apagar aqui. A gente pegou mal nessa tentativa de negociar o Banco Master, né, pro BRB. BBDC, aí BBDC a gente tem o swing trade em andamento, no diário lá, ó, por enquanto as três médias emboladas, e no semanal, nada, né, por enquanto nada, tá? É o papel mantendo aquela consolidação, níveis de resistência lá para cima. BRSR6, ó, essa também, ó, 9,3 de compra no semanal, olha lá. Comprinha, né, ativa lá em cima. Eu acho muito longe, tá, para ativar essa compra. Nesses cenários aqui, eu gosto, de repente, de deixar um outro candle aqui, assim, ó, que aí você desloca gatilho, né, o stop fica mais coerente. E outra, aqui você pega um papel subindo, ó, o papel tem que subir quanto aqui para ativar, ó? 3,5, né, 4%, né? Tem um candle menorzinho, né, precisa subir menos para ativar, né, chega menos cansado na ativação. Bepan, nada. Cuidado com o Bepan, hein? Bepan, se tiver rompimento desse canal para baixo aqui, bandeira de baixa, hein, ó. Bandeira de baixa bonita lá no semanal, hein? Cuidado com esse papel, hein? BMG, nada demais. Basa, não. A BCB4 não também. Cine3, nada demais também. Vamos ver utilidade pública e utilities. Esses são os famosos setor elétrico, saneamento básico. Sapri, Sanepar, nada, né? Gráfico 28,40, ó, tudo que o mercado sangrou e o papel ainda fechou no positivo. Sabesp segue, tá? Sabesp tirou a gente naquele stop gain lá, mas Sabesp por enquanto segue, rompimento de máximas históricas. O próximo alvo bom lá é 108, depois, se ganhar, né? Pode ser o 118 lá em cima. ORVR, nada. Sesmig, e a Copasa, ó, foi testar lá embaixo, hein? Meio perigoso a Copasa. Infelizmente. Copasa, um pouco perigoso, tá? Copasa tem média de 200 lá como o próximo ponto de suporte. Vamos ver se segura aí esses 19 e pouco, R$ 20. Ambipar, nada. ISA, CETEB, análise técnica, nada. Perdeu um suporte importante, a ISA, né? A ISA tem alguma coisa daqui para baixo, ó, de suporte. Taesa, forte papel, mas análise técnica, nada. A Serena eu comentei. Engie 11. Também não vejo nada demais. Em G11, a única coisa que, né, daria aí algum gatilho seria três médias aqui, né? De repente, se elas começarem a convergir de forma positiva ali, pode ficar interessante, mas também não vejo nada demais, não. Neoenergia, ó, Neoenergia tem, né? 9,3 de compra. O gatilho fica aqui em cima. É um gatilho esquisito, né? Você deixar o gatilho aqui, ó, né? Comprar o rompimento lá em cima, tá vendo? Aí também é outro papel que se deixar, né, na próxima semana, é que é gráfico semanal. Aí só semana que vem pra gente pegar. Se deixar mais uma semaninha por aqui assim, ó, aí fica melhor o stop, fica mais bem posicionado, né, o stop. Light, nada. Engie 3, nada também, tão relevante. Equatorial, idem também, né? A maioria dos papéis das elétricas bem consolidados, tá? Longe, né, das mínimas recentes ali para aporte também, aí tem que pensar um pouco em estratégia só. Eneva, nada. Elet. Elet não veio o rompimento lá em cima também. Então é outra também, que se armar a correção aqui, é um papel interessante para pegar também no swing trade. CPFE, nada também, né? Fazendo uma acumulação de topo, ó. Setup aqui é interessante, ó. Acumulação de topo, né? A ideia é pegar a favor da tendência, tá? A ideia não é pegar contra a tendência, não. Acumulação de topo, esperar um rompimento e pegar a continuidade do movimento. Copel indo embora. A Copel teve essa entrada, né? Tá lá na grade de oportunidades. Eu deixei aqui só para a gente monitorar. Tava lá na grade de oportunidades. Acabei não pegando, né? Acho que eu peguei essa Besp no dia ao invés da Copel. Mas, ó, outro trade bom que passou pela grade de oportunidades, ó. Correção para média de 9 no diário, ó. Perna de alta, correção, ó. A maioria dos setups que eu tô falando por vocês aí, ó, né? Ó. Pô, tá lá em cima o gatilho aqui, né? Ó. Onde que tava o gatilho aqui de compra? Tava aqui, ó. Aqui estava o gatilho de compra, lá em cima. Aí espera mais um candle. Ó, apareceu o candle. Aí sim, coloca o gatilho e espera andar, tá vendo? Então, ó lá. Indo embora por enquanto. Copel.
A CEMIG tá aí nos 10, tá com mais cara de querer perder os 10 do que de querer ficar acima dos 10, tá? Essa é a minha sincera opinião. Ó, o OBV bem ruim, tá? Quem quiser se posicionar no papel, eu acho que tem um bom payoff. A Aure, que eu comentei, né? A Aure eu acho perigosa, e a Lupar. Análise técnica, eu não vejo nada demais. Eletromídia, nada. FIC 3, menos. TIM. Deixou um sinal horrível a TIM, hein? Ó, cruzinha da reversão aqui, né? A cruz invertida aqui, ó. Né? Candle feio esse aqui. Né? Sinal de venda, tá? Não é um sinal de venda, né? É um sinal de topo, né? Um sinal ali que pode ter encontrado, o papel pode ter encontrado ali um ponto de resistência forte. E a Vivo deixou também o mesmo sinal? A Vivo não, né? A TIM, diferente da Vivo, né? A TIM andou bastante, né? A Vivo deu uma segurada. A Intelbdesk, não vou nem olhar. Intelbras, comentei. Multilaser, nada demais. Positivo, cuidado com esse suporte. Cuidado, hein? Papel aqui pode machucar, hein? Aqui não, não. Esse FCM, para quem quer arriscar um trade, papel andou, tá vendo? Para quem quiser arriscar um trade, dá para tentar, tá? Se abrir no 11 centavos aqui, né? Aqui, ó. Abrir no 11 centavos, aqui, né? Tá vendo? Dá um PC de compra aqui, ó. É um PC de compra, tá vendo? Só que, cara, é arriscado pra caramba e o stop em percentual deve ser mão bicuda. Ó, lá, 30% de percentual, tá vendo? Dá para arriscar, tá? Mas eu, pessoalmente, acho besteira operar esses papéis aí. LWSA, cuidado também. Outro papel também, tá? Ó, acumulação em região de fundo. Tá vendo? Você quer pegar o que aqui, né? A continuidade, tá? É a favor da tendência. A ideia desses papéis aqui, ó. Tá vendo? É colocar o gatilho para baixo e tentar pegar aí. Cash não, nada, né? O grid menos e a TOTS. A TOTS ficou nos 34, hein? A TOTS ficou lá nos 34. Vamos ver, saúde. Viveu. Olha esse rompimento de fundo de Viveu aqui, hein? Olha lá, hein? Cuidado, hein? Cuidado com esses papéis, hein? Ó, acumulação de fundo também, ó. Tá vendo? A Drogasil. Essa tá interessante, hein? Né? Um pivô de alta de reversão aqui, ó. Deixa um fundo aqui, ó, um fundo aqui, um fundo mais alto que o fundo anterior. Então, faz topo, faz fundo. Aqui seria o pivô de reversão. Vamos ver se tem um Joe de Nápoles. Tem um Joe de Nápoles. Bem bonito esse Joe, hein? Esse Joe de Nápoles é bem bonito. Se for operar o setup de Joe de Nápoles mesmo, aí eu compro nessa máxima aqui, ó. Deixa o stop. Não, a compra teria sido já aqui, né? Ó. Aliás, ó, o Joe de Nápoles já teria dado gatilho, tá vendo? O gatilho estaria aqui, ó. Já estaria posicionado no Joe de Nápoles já. Aí dá para esperar, tá? Aqui dá para pegar o rompimento do pivô aqui em cima, né? Dá para tentar fazer uma comprinha aqui, deixar o stop aqui para mínima. É legal essa Retro Brasil, então esse gráfico não. Pague menos, não, feia. PNBL, também feia. Blau 3. Essa eu comentei já, né? RDOR, não. Vale 3, não também. Onco, nada demais. Odontoprev, também, nada demais no gráfico. Rapividas, menos. Rapividas tem que ficar esperto aqui para baixo, né? Rapividas tem que ficar esperto, ó. Daqui para baixo, ou daqui, né? Dessa mínima aqui para baixo. Deuri, não, nada. Feio esses gráficos, hein? Não acha nada aí de oportunidade boa para a semana, hein? Leak, também não vejo muita coisa. Brigando na 200, né? Aqui tá uma briga na 200, ó. Aqui a entradinha boa teria sido nessa correção aqui para 9, ó. Eu acho a entradinha meio agressiva, mas eu gosto. Aqui, ó. Que é aquela entrada para você pegar o rompimento da 200, tá vendo? Aí foi lá testar, né? Um candle de alta, mais outro, e voltou. Aí, se não fez a parcial, não tem stop original lá. Aí tem que ter um plano aí para seguir o trade. E a Pets?
Nada, pelo contrário, né? A Pets, se perder aqui, pior, hein? Aqui não. Amer, não. Magalu, vem pro Magalu, vem pro Magalu. Vejo nada demais nesses gráficos de Magalu. Tem um 9,2 de compra aqui, né? E tem um 9,2 de compra. Vamos superar essa máxima da sexta-feira aqui, ó. Dá uma comprinha, né? O volume aumentando, né? Crescendo o volume na Magalu. E a Bahia? Aí, tá lá aí, pancada, segurou em cima da 21. Esse é o swing trade de doido, hein? Esse aqui, ó. Compra na máxima aqui, stop na mínima, PC de compra, né? PC de compra aí de Casas Bahia. Só tem que ter coragem. Quanto tem de stop esse PC de compra? 22%. Renner, só cuidado, né? Renner é outro papel também que merece um pouco de atenção, apesar da gente gostar do papel. Olha lá, né? Tá muito com cara de, não, vem bandeira de baixa, né? Aí, para dar outra pancada aqui é dois palitos. Amar, três, não. Aqui, também não. Azar. Azar é venda no semanal, né? Olha lá. O gatilho tava aqui, ó. O gatilho tava aqui, ó. Tá vendo? Ó? Desloca gatilho. Traz o gatilho para cá. CA. Não. Vamos. Também não. Não vejo nada. Movida, já comentei. Rente. Rente a gente tá pendurado no swing trade lá. E Duque. Também nada demais. Ser. Não. CCD. Não. Aí as educacionais que subiram bastante se segurando, mas tem espaço para corrigir no semanal, tá? Semanal, ó, já. Uma onda, duas ondas, né? Forte. Anime. Nada demais. Smart Fit. Também não vejo muita coisa. CBC menos. Show. De show, não tienes nada. Lá, mais um setor foi. Então vamos pegar o próximo. Esse aqui é um pouco maior, mas tem bastante papel sem liquidez aqui, né? Gafisa, porra, pancada da Gafisa. Ó, quem quer tentar um trade com Gafisa aqui, ó. Eu acho muito arriscado, mas é um trade, tá? Ó. Papel ganha volume, né? Aí aqui tem que usar, né? Papel ganha volume, corrige, né? Então você pega na correção aqui, ó. Se superar a máxima de sexta-feira, bota o stop na mínima e tenta carregar, né? Não sei quanto dá esse stop, deixa eu ver. Ó, 19%, né? Para operar um micaço, né? Um King Kong desse, até que não é tanto assim, não. Zamp, não. Melk, também não vejo nada demais. Mitre, menos ainda. JHSF, correção para média de 9 JHSF, né? Só um gapzão que ficou ruim. Aqui nos 3 e pouquinho, perto dos 4 dá coragem, né? De comprar, né? JHSF. MRV, Trisul. Não. GRND. Não. Alpa. Não também. YPK também não. O papel não sai desse range, né? Tá vendo? Ó? Uma baita de uma consolidação de preço. EZTC, acumulação em região de topo. Né? Marca a consolidação. Se der algum gatilho, tenta pegar a favor do contexto, né? Essas aqui eu gosto pelo menos de pegar a favor do contexto. Consolida, né? A ideia é pegar a favor do contexto ali. EZTC, plano e plano, tenda. Nada demais também. Muro do Beck. Nada. VUC. Nossa, pancada na VUC para baixo, hein? Pancada na VUC para baixo. Cirela. Também não. Cury. Ó, a Cury tem correção na média de 9 aqui, ó. Tá num contexto legal esse da Cury, ó. Ó, rompimento de máxima histórica lá. O papel tem espaço para andar, né? Ó. Essa superação de máxima aqui, ó. Ficaria interessante para a Cury. Vivara. Nada demais. Não. Idir. Também não.
foi, consumo não cíclico. Vamos ver o pecar, pão de açúcar, olha lá, pancada, correção para média de 9. O que que você faz? Gatilho aqui em cima, ó. Stop na mínima. Também, contexto interessante. Aqui é, né, muita aventura aqui. Aqui não pode deixar de estopar, tá, pessoal? Esse tipo de trade aqui, ó, não dá para deixar de estopar, tá? 10% de stop, não dá para deixar de estopar. Deu errado, sai fora. Com esses papéis aí, quando machuca, machuca mesmo. Gemate, não. Carrefour. Ah, teve alguma coisa com o Carrefour, que eu vou dar uma pesquisada depois, né? Porque, ó, subiu 10 na sexta, tá vendo? Eu acho que devem ter fechado alguma coisa aí do preço de encerramento. Não sei se vai encerrar mesmo. Se realmente vai encerrar, né? Vai tirar da bolsa, né? Açaí. Tá aí brigando, né? Açaí tem ombro, cabeça, ombro ali invertido no semanal, que é bonito, 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 né? Ó, bem assimétrico, né? Esse ombro, cabeça, ombro aqui, né? Esse aqui tá bem assimétrico, né? Ombro, cabeça, ombro, açaí. O que mais temos lá? Aqui não, Natura, também não dá, né? Papel, falam, me perguntaram, né? Ah, que oportunidade, caiu muito. Não, não é, é armadilha, pode cair mais. Esse, ó, Ambev, ó, segurou a Ambev lá em cima, hein? Mesmo que esse viés ruim do mercado, hein? Tem que esse papel não fica para cima dos 13 aí, né? Não consolida e fica, né? M-Dia, também não vejo nada demais. Camil, né? Tá lá. Bife, não. Marfrig eu comentei. JBS. Também, segurando, hein? Acumulaçãozinha, região de topo também. Como se estivesse esperando algo, né? BR Foods, né? Das três ali deu uma devolvida, né? Que mais devolveu, né? Ó o espelho no gráfico, hein? Ó o espelhão no gráfico, ó. Sobe de um lado, cai do outro. São Martinho. Nossa, esse rompimento é perigoso, hein? Ó, esse rompimento é perigoso. Isso aqui vai chamar a vendinha, eu acho, hein? Fechou lá perto da mínima ainda. Volume alto, sei não, hein? OBV foi embora também. Jogo 3 não. SLC, não. Agro, não. Soja, olha lá, acumulação também de soja, região de fundo, né? É outro perigoso, hein? Em a 300, vamos ver. Não vejo nada demais também na 300. Vamos lá, bens industriais. Tem bastante papel também, mas a maioria não tem liquidez. Embraer, R$ 60, hein? Embraer, por enquanto, tem bastante espaço para corrigir, hein? Ó, esse gráfico semanal, né? Bem inclinado. Bastante espaço, perdendo as duas médias. Tem espaço para cair aí de Embraer. Pomo, nada. Ó, Pomo, nada entre aspas, né? Eu tinha deixado um gatilho de venda aqui, ó. Só que já abriu em gap, né? Tá vendo? Abre em gap. Aí você mantém o gatilho e não fica na brincadeira, você pega na abertura, tá vendo? Mas, ó, abriu em gap. A Pomo caminho para baixo aí. Gapzinho de fuga, né? Fras. Esperar corrigir no semanal. Fras foi embora. Apt 4, nada demais. Fras comentei, né? A RSL também, ó, perigoso, rompimento de fundo, mas isso é um micaço. Não é um mico, é um King Kong. Tupi 3, ó, bastante espaço para cair a Tupi 3 também. Essas horas que a gente vai vendo os papéis aí que realmente se seguram, né, por fundamento e aqueles que, cara, não tem fundamento e aí amassa mais ainda, mais ainda. Mills, nada. A Kepler, né, 7,50. Kepler é um call de longo prazo, né? Na análise técnica não deu sinal de reversão ainda não. Só encontrou um ponto de suporte por aí, mas Mills, nada demais. VEG. A VEG segue, né? Faca caindo, infelizmente, né? Acho que um pouco dólar, um pouco muita gente com preço para sair. Azul. Azul eu comentei, né, desse rompimento aqui para baixo, mas não peguei. É que eu acho azul um papel muito ruim de operar. Vol muito alta nas opções. Eu não sou muito fã de operar, não. Rumo. Também nada. HBSA. Nada. Tegma. Nada também. CCRO. Não muito. Eco Rodovias. É a boca. Santos Brasil, né?
Ia sair da bolsa, não vai. No final das contas, o papel tá, ó, andando mais ainda. Porte 3 também nada demais. O que mais tem aqui? GGPS. Feio esse papel também, ó. Feio. Esse tá um espelho certinho aqui, né? Assim, ó. Esse tá um espelho certinho aqui, né? Ó. Foi. Não, voltou, voltou, né? Chegou a voltar lá embaixo ainda. Não conheço esse papel, tá? Tô comentando dele, mas eu não conheço. GPS. Tem um volume forte, né? E a vidite? Deu um gatilho legal, só o BV que não tá no mesmo alinhamento, né, do Kendo aqui, né? O BV para baixo, né? E o Kendo subindo. Vamos ver, materiais básicos. Aí aqui deve estar show de horror. Nossa, R$ 50 a Suzana, hein? Nós estamos falando dela desde 57 lá em cima. Média de 200, tá? É o último ponto importante. A Suzano, historicamente, não ficou muito tempo abaixo da 200, tá vendo? Pontaço para Suzano de preço, R$ 50 aí da Suzano. Klabin, ó, Klabin também, média de 200, né? Klabin já chegou a consolidar um pouco mais para baixo da média de 200, mas historicamente negocia acima, tá? SLC, nada demais. Dexco, também. Dexco perigoso também para baixo, hein, ó. Mesma coisa, acumulação em região de fundo. Não, aqui é pancada, tá? Esse papel romper aqui para baixo é pancada. Unipar. Embora. BRKM, nada. Usim. Aí Uzi Minas eu comentei, né? CCNA também, ó. Bandeira de baixa. O próximo ponto do CCNA só lá embaixo. Ó. Goal. Também, ó. Rompimento. Nossa, olha, Goal. Goal é uma que não ficou. Ah, não, já ficou, né? Abaixo dessa média de 200 algumas vezes. Nossa, 8,35 a Goal, hein? GBR também, ó. Rompimento. Ficou feio, tá? Essas empresas. A gente recomenda bastante posicionamento, mas ficou feio. Semin, devolvida forte, né? Ó, você me deixou um Kendo, a Cruz da Esperança aqui, né? Ó. Nossa, um Doji Lápide. É um Doji Lápide esse? Deixa eu confirmar, vamos ver. Doji Lápide. Esse é dificílimo de ver. Qual que é o Lápide? Deixa eu pegar aqui. Não, esse é o Libélula. Esse é o Doji. Quer dizer, na real, se a gente olhar aqui, ó, é um Doji Pernalta, né? O nome do Doji é a Cruz da Esperança, esse cara aqui, né? Dá para arriscar uma comprinha, né? Superar a máxima aqui, dá para tentar pegar o fechamento de gap lá em cima. Eu acho bem arriscado, tá? Mas, enfim. CBAV, nossa, pancada, hein? Falei mal desse papel. Falei mal assim, né? Falei que acho que com o cenário ele poderia, né? Tomar uma pancada e realmente tomando. Vale 3 comentei. A Brap segue mais ou menos o mesmo pensamento da Vale, né? E a Aura, né? A Aura 33, quem tiver no lucro nesse papel, é bom sair fora, tá? Engolfaço de baixa. Que engolfo de baixa lindo esse do semanal, hein? Olha, ó, abriu acima da máxima do candle anterior. Nossa, golfão de baixa de livro esse aqui, hein? Bonito, hein? Esse rompimento de mínima aqui, ó, ativa um engolfo. Aí o que daria para trabalhar com a projeção, né, é pegar o distanciamento daqui para cá e jogar para baixo. Vamos ver petróleo e gás, April. Olha lá, perigoso April. Perdendo a 200 no semanal, segue no canal de baixa, para a gente ajustar esse canalzinho de baixa aqui, ó. Segue um canal de baixa bem assimétrico aqui, né? Foi lá embaixo testar a média de 200. RECV, nossa, rompimento de mínima, vai chamar venda isso aqui, hein? Quem tiver RCB na conta, ó, é a chance aí de se desfazer do papel, hein? Cosan, essa aqui não vou comentar nada. Vamos ver, Petro. Ah, Petro comentei, né? Petro fechou no pontaço. Vamos ver. Vibra, também comentei. O GPA e a Brava, né? E a Raizen também, a Raizen não tem nada demais. Então tá aí, pessoal. Fechamentaço completo, tá? Difícil de gráfico. Vai ser até ruim de montar a grade de oportunidades. Aí, ó, das ETFs, tá? Aí pensando numa alta de dólar, né? Alguma coisa assim naquele padrão, tá vendo? Ó, dá para operar esse dólar 11, custa 10,78. Vamos ver o que mais tem aqui. Tem a Coin 11.
R$ 79. QQQ, China 11. Nas, SPY. O Gold deve ter caído bastante também. Nossa, o Gold segurou. O Gold só segurou porque, na real, o ouro caiu 2% e o dólar subiu 3%, né? Aí as ETFs. Por isso que teve gente que perguntou, falou, nossa, mas o mercado lá fora caiu 5%, por que que as ETFs caíram 2%, né, por cento? Porque o nosso dólar subiu. Então tem a cotação, né? Tem o ajuste por conta do dólar, tá? Também. Então não é só a cotação lá fora, né? Tem esse ajuste cambial também. Esse aqui se eu não me engano, é uma ETF que replica o Dow Jones, bem parecido, né? Movimentação do Dow Jones, o topão duplo do Dow Jones lá no semanal. É isso, pessoal. Hash 11, vamos ver. As criptos, ETH. É isso, pessoal. Agradeço aí a audiência. Quem assistiu até o final merecia o meu like, né? Não me dar o seu like. E é isso. Amanhã, tamo aí. Quem estiver assistindo, grande abraço e até mais, pessoal.